Boa noite, amigos do Papo de Qualidade. Eu sou o professor Loretti, estou aqui no cantinho da tela com vocês hoje, minha janela está pequenininha. Vamos lá. Primeiramente, eu quero começar desculpando aqui pela falha na última transmissão. A gente está aqui num período de primavera, né? Época de fortes chuvas, inclusive o tempo está bem ruim aqui. O Fábio Delfino vai fazer uma forma de backup hoje com a gente aqui, vai deixar o link, daqui a pouquinho ele vai deixar o link no chat para vocês, do canal da FD. Nas próximas transmissões, vai fazer a transmissão inclusive em 3 canais, vai fazer na FD, vai fazer na Austenite e vai fazer na Equaliza. Vai fazer a transmissão em 3 canais. Infelizmente caiu em um, a gente transmite em outro e segue o jogo, a gente não vai perder qualidade com isso, tá bom? Então vamos lá. Hoje estou com o meu amigo, antes de falar do nosso convidado, estou com o meu amigo Rogério, do Grupo Equaliza. O Rogério depois vai contar pra gente novamente quem que é o Grupo Equaliza. Estou com o Fábio Delfino, representante da AFD, fundador da AFD. Cara fera em soldagem, fera em manufatura aditiva por deposição a arco, mestrando aqui. É uma personalidade sempre no nosso canal. E eu estou com o meu amigo de longa data aí já, que é o Jonathan de Almeida, esse grande professor aí de uma instituição que eu respeito muito, comecei nela, acho que todos nós aqui começamos nela, né, que é o Senai, é professor no Senai, é um grande profissional, conhece muito de mecânica e vai contar pra gente hoje sobre usinagem, falar sobre variações dimensionais, né, nos processos de usinagem, causas e efeitos ali, quais são os problemas, como que a gente resolve isso. Então essa live está muito interessante. Convido vocês a participar do início ao fim. Quem quiser receber certificado de participação deste papo de qualidade, lá no final, tá? Não adianta colocar no chat agora. Lá no final do chat, deixa o endereço de e-mail. Ali a gente coloca o seu nome e o endereço de e-mail. Já faz um certificado bacaninha para vocês de participação nesse tema tão interessante aqui, tudo bem? Pessoal, é isso aí. Antes da gente partir já para a apresentação, Rogério, conta pra gente quem que Equaliza rapidão. Fala galera, boa noite. Bem-vindo aí o Jonathan, agradecer a participação dos colegas. Falar rapidinho aí do Grupo Equaliza, né? O Grupo Equaliza é dividido em a Equaliza Engenharia, onde prestamos trabalhos, serviços de qualificação de soldadores, qualificação de procedimentos de soldagem, melhorias de processos, e a Equaliza Centro de Formação, que é a nossa escola desenvolvida para treinamentos da área da soldagem. Então, acessem lá, Grupo Equaliza, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre os nossos trabalhos aí. Lembrando, pessoal, que o link, né, eu já deixo o link direto para vocês aqui nos comentários do vídeo, na descrição do vídeo, na verdade. Entra lá na descrição, vocês vão ver o link tanto do perfil do Fábio, o perfil do Rogério, o Grupo Equaliza, o perfil do Jonathan. Quer bater um papo depois, quer uma consultoria, quer um treinamento, alguma coisa, já conversa com eles, beleza? Vamos falar agora com o Fábio Delfino. Fabião, conta pra gente aqui quem que é você, quem que é a FD, meu amigo. Boa noite a todos, mais uma vez é um grande prazer estar aqui com todos vós, né, para mais uma live aí, uma transmissão de conhecimento, né, afinal o nosso objetivo é esse, é transmitir conhecimento. Bom, eu sou o Fábio Delfino, atuo na indústria metal-mecânica em torno de 17 anos, trabalhando desde o chão de fábrica lá como operador e vim desenvolvendo minha carreira, trabalhando dentro de laboratório metalúrgico, área da qualidade, e hoje eu sou inspetor de soldagem nível 2, nas normas AS 1008, divisão 1, e AWSD 1.1. E trabalho aí fortemente com desenvolvimento e qualificação de procedimentos também, de ligas especiais, como ligas de níquel, ligas de cobre, aços inoxidáveis duplex, super duplex, Inconel, titânio. E de um tempo para cá temos buscado uma especialização, né, com mestrado na Unicamp na área de manufatura aditiva por deposição a arco. Inclusive fizemos já uma live aqui no canal sobre manufatura aditiva por deposição a arco. Deixo o convite para todo mundo que não assistiu, vai lá e assiste também esse vídeo que está bem bacana. E a FD Welding Solution é uma empresa que criamos ela no ano de 2014,
justamente para atuar na área de inspeção de soldagem, em parceria também com a Equaliza. E agora, de 2 anos para cá, estamos começando a trabalhar bastante aí com desenvolvimento também de projetos de automatização em soldagem. Então, deixo o convite aqui a todos vocês, quem quiser nos conhecer. O nosso LinkedIn deve estar aí na descrição do vídeo. Fiquem à vontade para nos contactar quando necessário. Muito bacana, Fábio. Obrigado, Rogério. Obrigado, Fábio, pelas palavras de sempre aí. E agora eu vou apresentar meu amigo Jonathan. Jonathan, eu vou deixar ele fazer a autobiografia dele, né? Mas o Jonathan começou como menor aprendiz numa empresa que a gente trabalhou junto, né? Uma empresa de autopeças aí, grande porte no mercado nacional. E desenvolvemos amizade. O Jonathan sempre muito competente, pegamos uma grande amizade. O Jonathan nasceu no Senai ali, né? Sempre dentro do Senai, se tornou professor no Senai. E hoje tem muito conhecimento, é uma figura reconhecidíssima, principalmente no estado de São Paulo, mas também em outros estados. E vai falar para a gente hoje aqui sobre esses temas que a gente apresentou, que é a parte de variações dimensionais dos processos de usinagem. Pessoal, este é Jonathan de Almeida. Jonathan, conta um pouquinho para a gente quem é você e já pode seguir para a sua apresentação, meu amigo. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando aí, né, do Papo de Qualidade. Gostaria de deixar claro também que eu sou internauta assíduo, né, já assisti todas as lives que vocês fizeram, inclusive as demais também irei assistir, e deixo o convite para o pessoal aí, que é muito interessante, tá? Tem muito conhecimento. Como o Thiago disse aí, eu iniciei, né, trabalhei com ele, na verdade, numa empresa de autopeças, né, foi o meu primeiro emprego como menor aprendiz, e fui o primeiro menor aprendiz da empresa, inclusive, né, Thiago? Sim. Bom, senhores, eu vou deixar para me apresentar aqui já no nosso tema, tá? Tem uma parte aqui que eu vou me apresentar um pouquinho melhor, sobre formação, enfim. Só gostaria de saber do pessoal que está assistindo aí, né? Agradecer também a participação de todos, o pessoal que está interagindo no chat. Se vocês estão ouvindo bem aí, não sei se alguém está com problema aí na transmissão, mas creio que não, né? Bom, até agora, Jonathan, eu tô olhando aqui, tá tudo ok. O pessoal tá dando boa noite pra gente. O Rogério tá mais ligado nos comentários que eu, mas até agora aqui eu tô vendo tá legal aqui. O Wellington Souza ao vivo, Takashi Onishi ao vivo, tá falando que tá interessante. José Nogueira tá dando boa noite. Igor Leonardo tá com a gente também. Matheus Willi, Cauê Tavares, tá todo mundo com a gente aqui. Então vamos seguir aí. Boa, vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Só enquanto o Jonathan compartilha a tela, deixar avisado aí que caso tenhamos algum problema na transmissão, o link do canal da AFD Welding já está na descrição já está nos comentários lá no chat do YouTube. Bacana. O Jonathan tá fazendo pra gente o compartilhamento. Estão vendo a tela aí? Sim, eu tô vendo sim, Jonathan. Dá só um minutinho antes de você começar, Jonathan. Deixa eu só ver se tá tudo ok aqui. Perfeito. Parece tudo ok. Pessoal, dá um ok aqui pra gente, né? A Giovana Santos tá falando pra gente, tá tudo ok. Então vamos seguir. Vamos lá. Eu acho que o áudio tá bacana, a visualização tá bacana, então podemos seguir, Jonathan. A palavra é sua, meu amigo. Bom trabalho aí. Legal. Bom, vamos lá, senhores. Então, eu vou falar aí sobre o tema instabilidade dimensional no processo de usinagem. Então, um tema que me chamou muito a atenção aí, né, ao decorrer desse período que eu passei por algumas empresas, né, notei que tem muita dificuldade, principalmente em controlar, né, dimensões aí de peças usinadas, tá, que é o foco hoje, ok? Bom, antes de iniciar aí a apresentação, vou me apresentar um pouquinho aqui, rapidinho, tá? Então, formação atualmente aí, mentor Lean Manufacturing, tecnólogo em mecânica de precisão, fabricação mecânica e técnico em mecânica. Fiz alguns cursos profissionalizantes aí, infelizmente não couberam todos na tela, tá? Mecânica de usinagem, ferramenteiro, projetos de máquina e outros, deixando bem claro aí que a maioria esmagadora na instituição Senai, tá? Um ou outro aí foi em outras instituições. Como experiência profissional, atualmente, instrutor de formação profissional, tá? Mas trabalhei como mecânico de usinagem, inspetor de qualidade e mecânico de manutenção. Alguns projetos que eu até deixei aí anotado,
treinamentos, tá? Uma escola de curso EAD, que é um projeto novo, tá? Então tem alguns cursos que a gente está fazendo aí, lançando no mercado, tem 2 que já está rodando, mas a tendência aí é lançar novos cursos, tá? E um outro projeto aí que é a criação de conteúdos práticos na área da metalmecânica. Então tem alguns conteúdos aí que eu vi que tem dificuldade de encontrar, né, esse conteúdo em aberto, por exemplo, até na internet. A gente consegue encontrar isso daí em artigo científico e tal, mas não é muito prático isso, tá? Então a ideia é trazer esses conteúdos e até deixar em aberto também alguém que tenha, né, alguma curiosidade aí, algum conteúdo e não consegue achar essa informação, tá? A gente consegue trazer aí através do canal no YouTube, né, através do Instagram também, né, e futuramente aí em alguns outros canais. Ô Johnny, se você quiser, inclusive, tirar essa barrinha que tá embaixo aqui, ó, colocar o agora. Isso. Já foi. Boa. Beleza, tá aqui? Todo mundo ouvindo aí? Tranquilo, né? Perfeito. Bom, vamos lá. O objetivo, então, dessa apresentação aí é identificar as causas de instabilidade dimensional, conhecer os efeitos decorrentes das causas e nortear a correção dos problemas. Só que, antes de chegar nessa parte aí, da gente identificar aí quais são as causas da instabilidade dimensional, nós precisamos saber, né, que o nosso processo ele está instável, tá? Então, como que eu sei que o meu processo está instável? Afinal, tudo que não se mede não se gerencia. Então, preciso de registro, preciso de dados, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, para estratificar isso ao decorrer da apresentação e mostrar os efeitos e causas lá no final. Aqui nós temos uma carta de controle, ok? Onde tem uma produção de uma peça. Inclusive, vocês podem ver aqui o desenho, o croquis dele, dessa peça do lado superior direito. Qual que é a ideia da carta de controle? A carta de controle, para quem não conhece, ela tem 3 pontos fundamentais, que é a variável que você quer medir, frequência de medição dessa variável e afastamento superior e inferior. Tá? Então, aqui eu fiz um exemplo, ok? Tem essa peça, a dimensão que eu desejo mensurar, que é uma dimensão aqui de precisão, é esse diâmetro de 12. E ele tem afastamentos superior e inferior, superior de 12 centésimos de milímetro e inferior de 23 centésimos de milímetro. Ok? Então, qual que é a ideia? Qual que bom, eu já sei qual é a variável que eu quero medir, que é essa dimensão de 12 milímetros. Ok. Qual que é a frequência de medição? A frequência de medição vai ser em 2 turnos, ok? Um período de 21 dias, conforme podemos ver aqui na tabela embaixo. E nós vamos medir a primeira peça, a 66ª peça, a 132ª peça em cada turno durante um período de 21 dias, tá? Então, nós temos aqui o que desejamos medir, a frequência de medição e os afastamentos, tá? Então, a carta de controle, basicamente, é isso daí. Bom, registrando isso aí na carta de controle, partimos para o teste de normalidade, tá? Para ver se o teste está normal. Esse teste de normalidade é conhecido também como gráfico de dispersão, ou diagrama de dispersão, onde analisamos se os valores encontrados aí estão muito dispersos da linha central, tá? Então, neste caso, senhores, os dados aí apresentam normalidade pelo teste Anderson-Darling, ao nível de 5% de significância, ok? Então, podemos notar aqui, ó, esses pontinhos azul em cima da linha central, que é essa linha vermelha, eles têm uma tendência central, eles não têm uma tendência de fugir muito, né, dessa linha central. Então, aqui, o teste representa a normalidade, tá? Para o uso aí de estatística. Porém, não podemos analisar só esse teste, tá? O teste representa normalidade, só que aí quando partimos para o segundo teste aqui, que é o teste de estabilidade, os dados apresentam instabilidade. É aqui que nós verificamos que o nosso processo é instável, que o nosso processo ele tem muita perda, que o nosso processo, ao longo prazo, aí, ele vai ter muito refúgio de peças, né? E isso daí, consequentemente, prejuízo. Então, nós podemos analisar no primeiro gráfico aí, passou mais de 3 vezes do desvio padrão da linha central, tá? E no segundo, houveram aí 9 pontos consecutivos do mesmo lado da linha. Tá? Então, analisando esses 2 gráficos, entendemos que esse
processo é instável. Ele representa aí instabilidade no processo. E um outro teste que também utilizamos, né, para entender a performance da nossa produção é o teste de capacidade. Então, os dados apresentados representam incapacidade no processo, pois PP e PPK, né, que são análises de performance, estão com índice muito baixos e o PPM está relativamente alto. O que seria o PPM? Perda por milhão, tá? Ou partes por milhão. Podemos analisar aqui embaixo que o PPM total é de 344 mil, né, em relação a 1 milhão de peças produzidas. Então, essa análise é feita em relação aí a 1 milhão de peças. E podemos analisar aqui também temos o PPM limite inferior e o PPM limite superior. Bom, é de importância, né, entender isso daqui, porque é o seguinte, quando nós falamos de limite inferior, a perda por limite inferior significa que eu não consigo recuperar essa peça, porque a dimensão dela ficou menor do que deveria ficar. Quando eu tenho limite superior, perda por limite superior, na verdade eu consigo retrabalhar essa peça, né? A peça ficou aí com um diâmetro maior e eu consigo retrabalhar, né, essas peças. Mesmo assim, gera custo, retrabalho gera custo no processo. E é um processo incapaz. Muito bacana até agora, Jonathan. Só para fazer a pergunta aqui, né? Sim. O software que você está utilizando aí, eu suponho que seja o Minitab, né? Exatamente, Thiago. Esse software é o Minitab, né? É um software muito utilizado aí, principalmente para essas análises, né, de estatística. Óbvio, essas análises também dá para fazer no Excel, mas o Minitab aí é bastante utilizado, né, nessa parte de estatística e gestão da qualidade. Sim, é um software com as ferramentas prontas já, né? Isso. Inclusive a gente pode marcar uma live depois, Johnny, eu até sugiro, né, de marcar para o início do ano que vem uma live. Já deixa o pessoal, inclusive, se inscrever no canal aqui, se inscreve no canal da Equaliza, se inscreve no canal da FD também, para a gente tentar fazer no ano que vem uma live para falar sobre aplicações do Minitab. Eu acho que é um tema bem bacana e o Jonathan consegue dar para a gente aqui uma base enorme de utilização desse software. Isso aí. Beleza, tá combinado, hein? Bom, então sabendo aí que nós temos um teste instável, uma produção instável, uma produção incapaz, aí sim nós vamos analisar aí por que tanta perda no processo de usinagem, né? E nós vamos entender as causas e os efeitos dessa perda aí, né? Desse controle fora do padrão. Bom, vamos lá. Principais causas de instabilidade dimensional: parâmetros de corte, ferramenta, características físico-químicas do material, instabilidade da máquina, que nesse caso entra vibração, tá? Nós vamos entender alguns pontos aí, o que causa vibração numa máquina, por exemplo, e refrigeração deficiente. Notem que até deixei refrigeração deficiente com asterisco ali, né? Porque atualmente aí, o mercado ele está trabalhando para eliminar a refrigeração do processo de usinagem, por dois principais motivos, né? Primeiro, o custo, né, do refrigerante na usinagem é muito caro, e depois o descarte. Então nós temos problemas aí com descarte, né, devido aí à vigilância. Tranquilo até aqui? Todo mundo ouvindo? Bacana, Jonathan. Me permita um parêntese já, antes de você seguir com o conteúdo. Primeiramente, eu fico muito feliz quando eu vejo um amigo, principalmente um amigo do seu porte, não falar asterístico. Então, muito obrigado. Eu fico muito feliz quando isso acontece. É outra alma que se salva. Em segundo, antes de você entrar nas causas, aproveitando que você falou ali de carta de controle, né, eu gostaria só de fazer um pequeno adendo, né, porque o que a gente enxerga na carta de controle? Nós enxergamos indicações de que essas causas que o Jonathan vai seguir aqui com a gente podem estar ocorrendo, né? Nós encontramos indicações. Eu até listei algumas aqui, né? Isso você pode encontrar inclusive no nosso curso de CEP, o link está aqui na descrição do vídeo. São pontos fora dos limites de controle. Então a gente enxergou ali a curva normal, né? Enxergamos a curva normal, conforme o Jonathan apresentou. Pontos fora do limite de controle, eles saíram da curva. É daí que vem o ponto fora da curva.
Ou na carta de controle tem o limite superior e o limite inferior. São pontos que saíram de alguma forma desse limite superior e do limite inferior. Que mais? Tendência. Tendência seria 7 ou mais pontos seguindo uma tendência, seguindo uma sequência ascendente, né, em direção ao limite superior, ou descendente. 7 ou mais pontos de um lado da média. Então temos o limite superior, o inferior e no meio temos a média. 7 ou mais pontos de apenas um lado, ou de cima ou de baixo do limite superior ou do inferior. O que mais? Temos a aproximação dos limites de controle. 2 de 3 pontos de medição próximo dos limites de controle. O que seria próximo dos limites de controle? Na faixa de 2 a 3 sigma ou menos 2 a menos 3 sigma. A gente vai conversar sobre isso depois. A aproximação da linha central, 7 pontos. E o que seria essa aproximação da linha central? Mais ou menos 1 sigma e meio. Então, se aconteceu alguma dessas indicações na sua carta de controle, é um indicativo de que uma dessas causas que o Jonathan vai seguir pode estar ocorrendo. Nossa, Thiago, mas todos esses pontos eles estão dentro dos limites de controle. Eu tenho produto conforme. Ok, você tem mesmo produto conforme. Só que esse é um indicativo de que vai dar problema. Se você não tomar uma ação ali que o Jonathan vai ajudar a gente a identificar primeiro e depois corrigir, você vai ter problema. Então é para isso que serve essa ferramenta de qualidade que é o CEP, Controle Estatístico de Processo. Jonathan, desculpa essa interrupção, mas achei importante a gente fazer esse complemento para seguir. Imagina, Thiago, mais uma aula à parte aí. Obrigado. Legal. Bom, vamos lá. Entendendo aí as principais causas, né, vou falar sobre um pouco de cada uma, né, o que cada uma faz aí, o que cada uma causa no processo de produção. Bom, efeitos das condições de corte. Tá? O que seria as condições de corte ideal, primeiro, para entender? Seria o menor tempo de corte, maior vida útil da ferramenta e usinagem mais precisa. Tá? Então, para obter as condições, é necessário a seleção da ferramenta eficiente, né? Condições de corte adequadas, baseado no material a ser usinado, dureza e formato da peça e também capacidade da máquina. Legal. Aí nós entramos no parâmetro de corte, nos parâmetros de corte que mais afeta aí a vida útil da ferramenta, que é a velocidade de corte. Então, só para o pessoal entender aí o que é velocidade de corte. Velocidade de corte é a distância que a ferramenta avança em um determinado tempo. Então, a velocidade de corte na metalmecânica, na usinagem, é dada em metros por minuto. Ou seja, é quantos metros em um minuto a ferramenta percorre em uma linha linear. Ok? O F aí, nesse caso, seria o avanço. O que seria o avanço? O avanço da ferramenta por rotação da peça, no caso do torno, e por rotação da ferramenta, no caso da fresadora. Tá? E o AP, que é a profundidade de corte, ou quanto material retiro por vez, né, em cada avanço. Tá? Continuando. Ô, Jonathan, uma pergunta. Esses parâmetros, né, da velocidade de corte, enfim, eles são pré-estabelecidos pelo fabricante da ferramenta? Ou existe um manual, existe uma fórmula para você calcular isso? Exatamente. Os parâmetros, vou até voltar aqui que eu passei uma tela. Os parâmetros de corte, eles são fornecidos pelo fornecedor, né, pelo fabricante da ferramenta. Então, como que eu seleciono a ferramenta adequada? Você vai indicar para o fabricante. Olha, eu preciso de uma ferramenta para usinar um aço 1010-1020, né, um aço ao carbono comum, 1010-1020. Vai informar para ele se você vai trabalhar com refrigeração ou não, né, a capacidade da sua máquina, e aí sim ele vai te fornecer a ferramenta adequada. Tá? Na ferramenta, na caixinha de ferramenta, ela já vem as informações de velocidade de corte, vem a informação de avanço e o AP adequado. O que nós calculamos aí na hora da usinagem? É só a rotação. No caso do torno, a rotação da placa, e no caso da fresadora, a rotação da ferramenta. Então nós precisamos desses fatores aí para calcular, né, a RPM, no caso, rotações por minuto.
mas velocidade de corte, AP e avanço, o próprio fornecedor da ferramenta, ele vai indicar isso para você. Perfeito. Tranquilo? Vamos lá? Bom, aqui eu peguei um exemplo de uma ferramenta conhecida no mercado, ferramenta da Mitsubishi, inclusive até deixei um link aí, dos efeitos do parâmetro de corte velocidade, que é a velocidade de corte, né, a VC. Aqui ele indica o seguinte: quanto maior a velocidade de corte, menor a vida útil da ferramenta. Então nós temos a coluna na vertical aqui, que é a velocidade de corte. Então reparem, quando aumenta a velocidade de corte, a vida útil da ferramenta ela diminui bruscamente. Esse tipo de ferramenta, o S7020, é uma ferramenta que ela tem uma vida longa maior do que, por exemplo, a UT-I20T, da linha verde. Só que, quando eu aumento esse parâmetro de corte, quando eu extrapolo o parâmetro de corte recomendado pelo fabricante, ele tem uma tendência aí em diminuir sua vida útil bruscamente. Tá? Só para ter uma ideia, a velocidade de corte afeta diretamente a vida da ferramenta. Quando eu aumento a velocidade de corte, a temperatura de usinagem aumenta, resultando na diminuição da vida útil da ferramenta. Então a velocidade de corte aí varia dependendo do tipo de dureza da peça a ser usinada e é necessário selecionar uma classe adequada à usinagem de corte. Tá? Então o que acontece? Quando aumenta a velocidade de corte, o tempo, aliás, a distância que a ferramenta percorre em 1 minuto, ela aumenta. Quando ela aumenta, aumenta também a temperatura no ponto de usinagem. Desgasta mais rápido a ferramenta. Tá? E isso é um problema enorme no processo de usinagem. Jonathan, tem uma dúvida. Sim, pode falar. Você, como profissional da área, existe a melhor faixa de trabalho para essa ferramenta, que eu entendo que é o que vem vem na recomendação do fabricante. Exato. Agora, existe uma faixa de trabalho acima, uma faixa de trabalho abaixo ali que a gente possa trabalhar? Porque, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes eu estou entendendo aqui que não seria adequado você diminuir a velocidade da ferramenta a nível de custo de processo. A velocidade da ferramenta não, a velocidade do processo em função do custo. O que eu quero dizer com isso? Você tem um custo minuto tão alto, às vezes em alguma fábrica, que vale a pena você dar o que a ferramenta tem para oferecer ali, mesmo que caia um pouco a vida útil dela, porque o custo minuto vai acabar balanceando isso. Existe alguma comparação disso? Eu estou boiando aqui? Me esclarece, por favor. Não sei se eu consegui ser claro nessa. Sim, Tiago, conseguiu ser claro. Bom, muito legal, a sua pergunta aí. Inclusive, até uma dica para quem trabalha no setor de usinagem, tá? Existem aí parâmetros que você consegue aumentar, ou seja, você aumenta a sua produtividade sem alterar a vida útil da ferramenta. Agora, em relação ao custo da ferramenta, é até uma questão que o pessoal não leva muito em consideração. Vamos supor, a peça lá ela demora 1 minuto para ser fabricada. Essa peça tem um custo, sei lá, de R$500. A ferramenta, ela tem um custo de 100, Cada pastilha dessa daí tem um custo de R$100. Bom, aí você imagina, vou aumentar a velocidade de corte, legal, aumenta a velocidade de corte, aumenta a produtividade. Porém, a minha ferramenta que ela durava 20 minutos, a vida útil dela era 20 minutos, uma suposição, ela passa aí a durar 10 minutos, tá? Então não é só o custo da ferramenta. Eu vou, no mesmo período, não vou usar uma ferramenta só, vou usar 2. Não é só esse custo. Você tem o custo de parada da máquina, então você vai ter que parar a máquina para trocar a ferramenta, você vai ter que presetar a ferramenta novamente, referenciar, e você corre o risco ainda de quando você aumenta a velocidade de corte, se por acaso quebrar a ferramenta ou acontecer uma APC, que eu vou falar logo à frente aí, que é uma aresta postiça de corte, você corre o risco de perder a sua peça, por acabamento ruim, por rugosidade fora do padrão, ou até mesmo aí por variação na dimensão que não dê para recuperar no retrabalho. Bacana, Jonathan. Bom, continuando, alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo? Deu para esclarecer aí, Thiago? Vai surgir mais. Pô, legal. Bom, continuando aí, só para entender os efeitos da velocidade de corte, tá?
Então, quando eu aumento a velocidade de corte, né, tá no canto esquerdo aqui, ó, em 20%, a vida útil da ferramenta diminui em 50%. Então, se era uma ferramenta que ela durava 60 minutos, né, de usinagem, agora, né, ela está durando aí 30 minutos. Quando eu aumento a velocidade de corte em 50%, a vida útil da ferramenta diminui em 80%. Tá? Então, nós temos um grande problema aí. Tá? O que acontece? O pessoal, eles têm costume de aumentar a velocidade de corte exatamente para aumentar a produtividade. Só que você tem muita troca de ferramenta, muita quebra de ferramenta, né, muita falha, né, no processo de usinagem, exatamente aí por rugosidade fora do padrão. Não só o aumento da velocidade de corte afeta na diminuição da vida útil da ferramenta, mas também usinagens de corte muito baixa. Então, quando eu tenho usinagem de corte muito baixa, entre 20 e 40 metros por minuto, isso falando de ferramentas de metal duros, né, insertos aí, de cerâmica, por exemplo, né, cermets, que são materiais utilizados nas pastilhas intercambiáveis. Então, quando eu uso velocidade de corte muito baixo, elas tendem a causar trepidação, portanto, diminui a vida útil da ferramenta. Então, quando eu trabalho com velocidade de cortes abaixo do recomendado pelo fabricante, ferramenta vibrou, ela vai quebrar. Ô, Jonathan, essa vibração também eu vou causar um acabamento superficial pior para minha peça, né? Uma rugosidade maior, consequentemente. Exatamente. Então são dois fatores, né? A quebra da ferramenta e a rugosidade inadequada aí para a peça. Muito bom. Podemos seguir? Vamos seguir, Johnny. Bora lá. Sim. Bom, até o momento ali nós falamos dos Fábio e Rogério estão ouvindo o Jonathan? Não, Thiago. Eu acho que... Deve ter dado algum problema Jonathan. no áudio dele ali. Jonathan, você ouve a gente? Ouço sim. Vocês estão me ouvindo? Deve ter dado um lag aí no seu áudio. Se você puder recomeçar esse slide. Legal. Bom, vamos lá. Então, os três parâmetros de corte que eu havia dito no começo é velocidade de corte, avanço e profundidade de corte. São os três fatores primordiais aí para selecionar corretamente, tá? Então, a velocidade de corte, nós vimos o efeito já. Então, quando eu aumento a velocidade de corte, diminui a vida útil da ferramenta. E quando eu trabalho com velocidade de corte muito baixa, a vida útil da ferramenta também diminui, pois causa trepidação, além, né, do mau acabamento superficial na peça. Bom, o avanço agora, tá? O avanço, como eu disse para vocês, é a velocidade aí que a ferramenta vai contra a peça, né, por rotação, no caso do torno, rotação da peça, no caso da fresadora, rotação da ferramenta, tá? Efeitos do avanço, nós temos esses problemas aí. Quando diminui o avanço, resulta em desgaste frontal e diminuição da vida útil da ferramenta. Então, se eu pegar um avanço lá menor para tentar deixar um acabamento melhor na peça, tá? Ele pode causar esse desgaste frontal, tá? O que seria esse desgaste frontal? Seria esse VB que está na imagem aí. Ok? Então, quando diminui o avanço... Oi? Ok. Estão me ouvindo? Sim. Tranquilo, né? Bom, então quando diminui o avanço, ele causa esse desgaste... Opa, engasgado aqui. Esse desgaste frontal, tá? Que é o VB. Quando aumenta o avanço, a temperatura de usinagem e o desgaste frontal aumenta também. Tá? Então, no entanto, o efeito na vida da ferramenta é mínimo se comparado à velocidade de corte. Então, olha lá. Aqui nós já temos uma dica aí do parâmetro mais adequado. Se for para escolher entre velocidade de corte e avanço, tá? O avanço, quando eu aumento, né, ele também gera um desgaste. Porém, é mínimo comparado ao desgaste aí da velocidade de corte. Então, se fosse para escolher entre esses dois parâmetros, qual que é o aumento? A velocidade que a ferramenta vai contra a peça por rotação ou a velocidade de corte, a distância em metros por minuto. Então, já aumentaria aí o avanço, tá? Que ele causaria menos impacto aí no desgaste prematuro da ferramenta. E aumentando o avanço também aumenta a produtividade da máquina. Então, olha lá. Se eu aumento o avanço, aumenta a produtividade da máquina. Vai acontecer um desgaste prematuro? Vai, só que ele é mínimo comparado à velocidade de corte. Beleza? Aí nós temos uma ilustração aí da distribuição de temperaturas no ponto de corte. Então reparem, né, lá no ponto de corte, exatamente na pontinha da ferramenta,
a temperatura no aço aí, ao carbono comum chega a aproximadamente 800 graus Celsius, então é muito quente, tá? E o desgaste ele vai acontecer se você usar os parâmetros inadequados. Bacana, Belezinha? Jonathan. O Rogério levantou a mão aí. Opa, diga lá, Rogério. Fala, Jonathan. Temos algumas perguntinhas aqui no YouTube. Legal. Primeiro aqui do Marcos Salsa. Falou que numa usinagem, numa peça com rosca, a quantidade de repasse da ferramenta vai influenciar na qualidade? Boa, legal. No caso de uma usinagem de peça com rosca externa, a quantidade de repasse da ferramenta influencia na qualidade? Depende bastante, tá? Do que vai depender? O material e a qualidade da ferramenta. O ideal é o mínimo de repasses possíveis. Só que se for um material muito duro, eu preciso repassar ele, né, mais vezes do que em um material menos duro, tá? Por exemplo, comparando aí um aço temperado e um aço ao carbono comum, né, um aço 1050 com maior teor de carbono, por exemplo. Só que sim, influencia de fato, né, a qualidade superficial da rosca, tá? Mas não é o ideal. O ideal é menos repasse possível para você ter um processo mais rápido e mesmo assim garantir também a qualidade da peça. Legal. E temos aqui do Marcelo Tomazella. Ele pergunta assim: a aresta postiça de corte pode causar, além de rugosidade inadequada, microtrincas ou algum tipo de concentrador de tensão? Sim. Não só pode, como vai causar, né? Inclusive, eu vou falar sobre a aresta postiça de corte, na APC. Já vou entrar nessa parte aí. Mas só dando uma introdução aí, sim, ele vai afetar diretamente, né? Vai causar microtrincas e também ele vai concentrar muita tensão. Porque a aresta postiça de corte basicamente é um material depositado na ponta da ferramenta. Então não é a ferramenta mais que vai entrar em contato com a peça, mas sim o próprio material da peça. Ou seja, você não tem corte, né? Você tem o mesmo material da mesma dureza tentando arrancar o outro material. Então ele vai causar esses problemas sim. Legal. E para antes da sequência aí, o Marcos também perguntou por que ao trocar uma ferramenta, ela sai dos diâmetros em alguns casos. No caso da dimensão da peça, né? Boa pergunta. Além de ser uma boa pergunta, não deveria acontecer na maioria dos casos, né? Foi o que eu havia dito lá anteriormente, né? Quando o Thiago falou sobre o custo da ferramenta em relação, né, ao tempo de parada lá, né? Seria viável eu aumentar a velocidade de corte? Eu troco a ferramenta, que é mais em conta, a peça tem um custo-benefício maior, só que aí nós temos esse problema. Primeiro, que é a qualidade da ferramenta. Então, se não for a ferramenta de qualidade, que geralmente são mais caras, você tem variações na dimensão da ferramenta. Então, como o nome diz lá, é uma pastilha intercambiável. Eu tiro uma pastilha quando ela dá problema, coloco uma outra pastilha no lugar. Teoricamente, é para ter a mesma dimensão. Teoricamente, não é para variar a dimensão. Ela deve ficar no mesmo ponto. Só que tem um outro problema, né? O que acontece? Eu estou utilizando a ferramenta, ela vai desgastando, vai tendo um desgaste frontal, e o que eu preciso fazer na máquina? Correções. Então, vou corrigir o programa, né? Vou lá fazer uma correção dimensional, e aí eu vou mudando as correções da ferramenta, mudando. Quando eu coloco uma ferramenta nova, não vai ser a mesma coisa, porque eu fui alterando lá a correção da ferramenta, e a ferramenta nova ela tem uma dimensão maior, então ela vai ter um problema também, ela vai tirar mais material do que o necessário, e aí eu preciso corrigir novamente. Você consegue fazer essa correção dentro da mesma peça, sem ter perca, nesse caso, Jonathan? Bom, a correção de uma ferramenta que está gasta, sim. Então, a ferramenta gastou. Se ela gastou, ela perde um pouco da dimensão dela. Então, ela diminui, teoricamente, aí, um pouquinho na dimensão. Quando eu for medir essa peça, ela vai estar maior. Então, eu consigo repassar, eu consigo retrabalhar ela para tirar um pouco mais de material. Agora, quando eu tiro essa ferramenta que está danificada e coloco uma nova, sem voltar a ferramenta para o ponto inicial dela, o que vai acontecer? Ela vai tirar mais material do que necessário, porque já essa ferramenta nova ela tem a aresta de corte em boas condições, né? E ela acaba tirando mais material do que necessário, e aí resulta em uma dimensão menor. Bom, se a dimensão está menor, não tem como eu recuperar esse material. Jonathan, só aproveitando a pergunta do pessoal,
Existem máquinas possivelmente mais novas que têm alguma tecnologia que faça essa autocompensação do desgaste da ferramenta sem intervenção do operador? Muito bom. Tem sim. Tem duas formas ainda, inclusive, de fazer essa correção automática. A primeira, o próprio operador colocar no programa. Se ele sabe, de fato, quais os parâmetros adequados da ferramenta e coloca esses parâmetros, né, no programa, e ele tem a ideia da vida útil da ferramenta. Então, ele sabe quando a ferramenta ela vai dar problema. Então, sei lá, produziu 100 peças, ela já vai ter uma perca na ponta de corte dela. Então, a máquina corrige sozinha a ferramenta. Então, quando chegar na 100ª peça, a máquina ela vai corrigir a ferramenta para exatamente não sair da dimensão. Agora, existe um outro sistema, que é um sistema embutido na máquina, que é o sistema de medida. Então, esse sistema não é no programa. O que acontece, na verdade, né? A correção ela não fica no programa por quantidade de peça, mas sim, de uma determinada quantidade de peças, existe uma medição que é feita pela própria máquina. Então, a máquina ela tem lá um relógio apalpador, ela fabricou 100 peças, conforme o programa, ela vai lá e mede a peça, e ela consegue saber se está dentro ainda das dimensões ideais, né, adequadas, ou se está saindo fora, ou já saiu fora, e ela consegue fazer a correção automática. Então já sim, tem essa tecnologia, inclusive é muito utilizada. Bacana. Mais alguma dúvida do pessoal? Acho que não, tranquilo, Vamos em frente, né? por enquanto, Jonathan. Pessoal, obrigado pelas dúvidas aí, são sempre muito, muito bem-vindas. Tomazella tá sempre com a gente, quem sabe ano que vem Tomazella com a gente aqui, né? Legal, olha lá. Vamos lá. Vamos perguntar aí, pessoal, vamos perguntar aí que aproveitem, tirem as dúvidas. Vamos lá. Bom, então nós falamos de dois parâmetros de corte já, velocidade de corte e avanço. E o outro parâmetro de corte é a profundidade de corte, ou seja, o quanto de material retiro por vez, tá? Olha que interessante, tá? Vamos entender aqui agora quais os efeitos da mudança de parâmetros de corte na profundidade. Mudanças na profundidade de corte não alteram a vida da ferramenta, e aí já está a dica, né, para quem quer ter mais produtividade sem perder a vida útil da ferramenta. Eu mudo, né, aumento a profundidade de corte. A produção de uma determinada peça é dada por volume removido de cavaco. Então, quanto mais volume de cavaco eu removo no menor tempo possível, eu consigo produção mais rápida. Então, eu tenho um aumento de produtividade. Tá? Então, vamos lá. Em vez de eu tirar 1 milímetro de material na profundidade de corte, eu passo a tirar 2, 3 milímetros. Claro, isso daí vai depender da capacidade da máquina, tá? Que é a força que ela vai ter de corte aí, que é uma outra situação. E também da disponibilidade da ferramenta, então disponibilidade da aresta de corte da ferramenta. Se for possível, né, essa situação, eu aumento a produtividade de corte. Então não mexo na velocidade de corte, trabalho com a adequada, garantindo a vida útil da ferramenta conforme fornecido pelo fabricante. Não altero o avanço, então eu tenho um melhor acabamento superficial, tá? E não tenho problemas em desgaste prematuro da ferramenta. E mesmo assim aumenta a produtividade, porque agora eu passo a remover mais material por vez, tá? Pequenas profundidades de corte resultam em fricção e usinagem da camada mais dura da peça, portanto, né, diminui a vida útil da ferramenta. Então, olha lá, se a profundidade de corte for pequena, nós temos um problema, tá? Por quê? Ele vai gerar fricção no momento da usinagem, principalmente do material em bruto ainda. Então tem uma representação na imagem aí, nós temos uma superfície não usinada, que é um cinza mais escuro, e a ferramenta ela está pegando mais do que essa superfície não usinada, tá? Ele está pegando lá no material, que é um material, que é a dureza adequada do material, né? A dureza, aliás, que já veio do material lá fornecido. Essa camada mais cinza aí, mais escura, é a carepa, né? O que seria essa carepa? Essa carepa aí, ela é decorrente do processo de fabricação. Então, lá na trefilação, por exemplo, como nós trabalhamos com esse processo de fabricação a quente, ele gera essa camada mais dura, né, que tem um teor maior de carbono. Então, se eu trabalho com profundidade de corte pequena, eu acabo encostando a ferramenta nessa camada mais dura, e nós temos um desgaste prematuro da ferramenta. Então, o ideal é, mais do que essa superfície aí, que é a carepa, né, essa superfície mais dura do material. Bacana até aí.
Legal. Bom, vamos lá. Então, ó, paramos aqui nos 3 parâmetros de corte. Então, até o momento das causas de instabilidade dimensional, no parâmetro de corte, falamos de velocidade de corte, profundidade de corte e o avanço. Então, é uma dica para quem quer produtividade sem desgaste prematuro da ferramenta, aumenta lá a profundidade de corte. Beleza? E aí, seguimos. Bom, só para vocês entenderem, senhores, o que os parâmetros de corte, de fato, afeta lá na instabilidade dimensional. Exatamente esse desgaste prematuro da ferramenta, né? E essas correções de ferramenta que às vezes não são feitas, beleza? E aí ele acaba passando peças com dimensões maiores ou menores em algum dos casos. Então nós temos muita instabilidade dimensional por motivos de parâmetros de corte, ok? Seguindo. A outra causa é a ferramenta, seleção correta da ferramenta. Quando eu falo seleção correta da ferramenta, não é só, né, o tipo de suporte, né, ou o tipo de aresta da ferramenta, que é para dar um acabamento melhor, enfim, nós temos que selecionar aí a ferramenta adequada conforme o material a ser usinado, o suporte também deve ser um suporte adequado e uma ferramenta de qualidade. Não adianta a gente comprar uma ferramenta pelo custo, tem uma ferramenta com custo menor ali, vou comprar essa ferramenta. Só que é uma ferramenta que a vida útil dela é menor, é uma ferramenta que o controle dimensional da própria ferramenta não é adequado, então nós vamos ter muitas variações, né, no processo de usinagem, e isso daí é um problema, ok? Não só pelo material da ferramenta, mas sim como tratamento térmico, tratamento superficial que é feito depois na ferramenta. Uma coisa muito interessante, o pessoal tem um suporte lá X, compra a ferramenta X e usa essa mesma ferramenta para usinar aço, para usinar alumínio, para usinar bronze, latão, cobre, qualquer outro tipo de material. Vai usinar? Vai. É adequado? Não. Nós vamos ter muitos problemas aí dimensionais e desgaste da ferramenta também, tá? Cuidados com ferramenta na hora da usinagem. Montagem correta. Então, a montagem correta da ferramenta é primordial, tá? E também o balanço da ferramenta. O que seria esse balanço da ferramenta? Quando eu tenho uma ferramenta que ela fica muito para fora dos pontos de fixação, eu tenho um momento torsor ali, eu tenho um braço maior. E aí a ferramenta ela vai gerar um balanço. Quando gera esse balanço, a ferramenta vai quebrar, porque é um material muito duro. Quando é muito duro, pouco resistente. Então ela não tem estabilidade ali na fixação. Quando é necessário que a ferramenta fique muito para fora, no ponto de fixação, existem ferramentas adequadas, tá? Existem ferramentas aí de metal duro, que são o suporte, no caso, né, que são um pouco mais caros, só que é o ideal nesse caso. Então ele absorve aí algumas vibrações e outras ferramentas também. Então hoje em dia a gente tem tecnologia pra caramba em relação aí, né, a suportes e pastilhas intercambiáveis também. Bom, vamos lá. Seguindo, aí entramos na parte de APC, tá? Que está relacionada às características físico-químicas do material. Então teve uma pergunta aí que foi sobre APC, né, do Marcelo. Ele perguntou lá se a aresta postiça de corte pode causar, além da rugosidade inadequada, microtrincas. Sim, ela vai causar isso. Aqui nós temos uma imagem aí ampliada da APC, que é a aresta postiça de corte, e está relacionada, sim, a características físico-químicas do material. Olha que interessante. Quando eu tenho uma usinagem de alumínio, que costuma acontecer muito APC, porque o alumínio ele é pastoso, ele chega a uma determinada temperatura, ele vai se depositando em cima da ferramenta e ele fica em cima da ferramenta. Quando eu vou usinar, não é mais a ferramenta que está em contato com a peça, mas sim a APC. Quando a aresta postiça de corte está em contato com a peça, é o mesmo material tentando arrancar o mesmo material. Então eu tenho um aumento de tensão muito grande, ele vai causar microtrincas na ferramenta, ele vai causar rugosidade inadequada, tá? Ele vai causar N fatores, além do aumento da temperatura naquele ponto, ok? Então a APC aí está relacionada a características físico-químicas do material. Então se eu vou usinar o alumínio, existe ferramenta apropriada para o alumínio, ferramentas que ela não absorve aí esse alumínio, tá? Só para vocês entenderem, o material, quando ele encosta na ferramenta, né, no ponto de corte, ele bate em cima da ferramenta e ele tem que sair, né, que é o cavaco.
Então, bateu o material lá, cortou o material tem que ser lançado para fora aí, ele não pode ficar no ponto de corte. Então, se eu escolho a ferramenta inadequada, ele vai grudar na ferramenta, ele vai gerar APC, ele vai gerar essa postiça de corte e vai danificar tanto a ferramenta quanto o material. Ô, Jonathan, o APC, por eu não estar realizando um corte efetivamente, né, da superfície, você pode estar induzindo um encruamento também na superfície, consequentemente aumentando a dureza superficial dessa peça, dificultando cada vez mais o corte ainda, mesmo depois de você trocar a ferramenta? Não chega a formar um encruamento, não, né, que é essa dureza aí, a frio, por exemplo, porque ele não vai durar muito tempo. Quando gera uma APC na ponta da peça, na ponta da ferramenta, aliás, ele não vai durar por muito tempo. A ferramenta vai quebrar rápido. E você já vai notar que ele vai fazer um barulho irritante, né? A usinagem já não passa a ser mais comum, ela começa a vibrar, de fato, a máquina começa a gritar, ela começa a vibrar muito, exatamente por causa da APC. Nesse momento, ou a ferramenta já quebrou, né? Ou a rugosidade da peça já não tem como recuperar mais. Ele não chega a criar um encruamento na superfície da peça, não. Perfeito, ok. E é comum esse fenômeno? Desculpa, só para balizar o pessoal, a gente está com quase 1 hora de transmissão já. Nosso target é sempre perto de 1 hora, né? A gente costuma passar um pouquinho ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É só para balizar o nosso apresentador aqui, balizar os nossos demais entrevistadores. Legal. O Rogério tinha uma pergunta? E é comum acontecer isso, John? A APC, no caso? Sim, principalmente em materiais pastosos, né? Principalmente em alumínio. Por isso, a escolha adequada da ferramenta. Em alumínio acontece muito isso daí, né? Acontece muito APC, porque o alumínio tem um ponto de fusão muito baixo. A temperatura de corte chega lá em torno de 800 no ponto de corte. Então, se o escoamento da ferramenta não for rápido, né, ela vai gerar essa APC. Não, legal. E aproveitar aqui, rapidinho, o Marcos deixou mais uma pergunta aqui. Quando a gente estava falando lá sobre correção lá da ferramenta, quando você tem peças com diâmetros diferentes no mesmo corpo, essa correção pode afetar os demais dimensionalmente? Sim, com certeza vai afetar. Quando eu tenho uma mesma ferramenta que ela faz 2 diâmetros diferentes, quando eu faço a correção para um dos diâmetros, ela vai assumir para o outro também, porque a correção é feita em relação à ferramenta e não ao diâmetro a ser usinado, né? Não ao ponto a ser usinado, mas sim à ferramenta. Bacana. Bom, vamos lá. Seguindo aqui. Aí estão, né, algumas imagens do que a APC gera. Então, quando tem a APC, essa postiça de corte na ponta da ferramenta, nós temos 2 exemplos aí. Uma peça usinada sem APC, tá? Esse rasgo fresado aqui. E nós temos aqui do lado esquerdo uma peça usinada com APC. Então, reparem, ele começa a criar rebarba, que ele começa a arrancar o material. Tá? A rugosidade aqui já é inadequada e, nesse momento, provavelmente a ferramenta já quebrou. Tá? A ferramenta não chega a durar aí nesse ponto. Ok? Bacana, Johnny. Vamos lá. Então, nós falamos aí agora sobre as ferramentas, né? E um outro fator aí que implica diretamente também na instabilidade dimensional, que é a instabilidade da máquina. O que seria instabilidade da máquina? Mau alinhamento, manutenção, tá? E capacidade da máquina. O mau alinhamento, então o cara comprou a máquina nova, chegou lá, colocou e que já quer trabalhar. Pô, não é assim, né? A gente tem que alinhar, tem que nivelar a máquina, porque além da vibração que ela vai girar decorrente ao mau alinhamento, também você vai perder aí controles geométricos, né? Controles dimensionais e geométricos, beleza? Manutenção fora de dia, então manutenção aí que está com atraso, você chega na máquina lá, o fuso dela tá com, não é nem folga, né? Tá com férias. Nós temos problema em relação a isso daí, então troca de lubrificantes, né? E afins, e a capacidade da máquina, tá? A força de corte que ela fornece. Então o cara quer colocar um parâmetro de corte muito alto lá na máquina, sendo que a máquina não tem capacidade. E aí ela começa a vibrar, a estrutura dela não aguenta e acaba causando esses problemas dimensionais aí na peça, no produto final. Muito legal. Deixa eu só falar para o pessoal que está assistindo a gente aqui.
O pessoal que quiser receber o certificado da live, né, o certificado do Papo de Qualidade sobre esse tema, já pode deixar nome completo e endereço de e-mail ou no chat ou nos comentários do vídeo. Já pode deixar. Esse certificado só vai ser emitido para quem acompanhou até agora aqui, tá bom? Então o pessoal que colocar nesse momento aqui vai receber. Quem estiver assistindo depois, tá? Não estiver assistindo ao vivo o vídeo, acompanhe as próximas lives para que possa receber o certificado, tudo bem? Vamos lá. Legal. Muito bom. Aproveitando, Thiago, o pessoal também está online acompanhando, agradecer a presença de todos e também deixar avisado para vocês aí que lá no finalzinho nós vamos ter aí um brinde, se eu posso dizer isso, né? Então aguardem lá até o final. Vocês vão ter só para quem está assistindo aqui ao vivo também, nós vamos ter 2 surpresas aí no finalzinho, e aí vocês vão gostar aí, creio eu. Bom, vamos lá. O que vai causar instabilidade na máquina, né? Como eu disse, vibrações. Então, vibrações, controles geométricos inadequados, ok? E aqui nós temos alguns exemplos reais de peças usinadas que estava com estabilidade da máquina, né? Seja por alinhamento, seja por manutenção, tá? Ou outros fatores. Então nós podemos ver aqui nas setinhas vermelhas que nós temos vibrações internas, principalmente usinagem interna, gera muita vibração, rugosidade fica inadequada e com certeza a dimensão também, né, fica fora aí do padrão. Vamos lá. E aí nós chegamos aí na refrigeração deficiente, que seria o último tópico das causas de instabilidade dimensional. Primeiro nós precisamos entender qual é a função da refrigeração hoje na usinagem. Remoção de cavaco do ponto de corte, refrigeração e lubrificação entre a ferramenta e o material, tá? Aí tem uma informação muito importante sobre refrigeração de corte. Como eu disse para vocês aí, refrigeração de corte, refrigeração no corte, na usinagem, ela está sendo aí meio que extinta. O pessoal então está desenvolvendo tecnologias de ferramentas a fim de eliminar a refrigeração no corte, por 2 motivos principais, como eu já disse, o descarte, né, e o custo. O custo do óleo refrigerante é muito caro, e o descarte também tem que ser um descarte local adequado, então tem que ter empresas especializadas aí para recolher isso, para fazer o descarte correto e comprovar isso, certo? Vou deixar aqui uma dica aqui para vocês. Na verdade, não se trata nem de uma dica, mas uma informação muito importante. O pessoal aí, creio eu, que não tem ideia de quanto custa o óleo refrigerante no preço de uma peça, ou no valor de uma peça. Então vamos lá, o custo de produção total de uma peça é R$100. Quanto que o óleo refrigerante tem de participação nesse custo? Em média, para vocês que estão nos assistindo aí, em média, 8% do custo da peça é refrigeração. Tá? Então nós temos esse problema muito grande aí. Tranquilo? Estão me ouvindo aí? Eu estou ouvindo perfeitamente. Legal. Sim. Então nós temos esse problema do custo do óleo, nós temos o problema com o descarte do óleo solúvel, do óleo refrigerante, e nós temos esse problema aí também, né, do custo, né, em relação à peça produzida. Então, em média, aí, 8%. Imaginem vocês, elimino lá o óleo refrigerante do meu processo de usinagem, estou produzindo da mesma forma, não estou gastando mais com a ferramenta, porque a ferramenta é uma ferramenta de alta performance, né, ela não precisa de óleo refrigerante, tá? E eu consigo ter, além de competitividade no mercado, porque eu consigo fornecer um produto mais barato, e eu tenho um lucro maior também, porque eu eliminei praticamente 8% do custo, né, que é um custo aí relativamente não preciso mais, tá? Bom, vamos lá. Chegamos aí, senhores, até o ponto em que nós vimos as causas da instabilidade dimensional no processo de usinagem, que são parâmetros de corte, né, estabilidade da máquina e outros, conforme visto aí. E aí nós vamos entender aqui os efeitos decorrentes dessas causas. O que os efeitos causados por essa instabilidade dimensional gera no nosso processo? Geralmente o pessoal entende só como perda do material ou perda da peça. Então, sei lá, estou usinando uma determinada peça lá, essa peça
por algum motivo saiu da dimensão, perdi a peça. Então a pessoa fala, pô, mas só foi o custo da peça. Matéria-prima custa R$10, legal, né? Perdi só R$10. Não, não é assim. Nós temos várias perdas, tá? Aqui eu listei algumas, porém, podem haver mais, ok? Só para a gente estratificar em relação à carta de controle lá. Então, é sobre aquela peça ainda que a gente estava lá no início, tá? Aquele teste lá. Então, nós vamos estratificar agora algumas perdas ou alguns efeitos decorrentes das causas de instabilidade. Perda do material é um deles. Custo das ferramentas, geralmente são caras. Nós temos o custo de energia elétrica. Então, aqui eu estou falando de custo direto e indireto, tá? Okay. Custo de óleo refrigerante, quando utilizado. Desperdício de hora-máquina, tá? Porque é uma peça que não vai ser vendida, ela virou sucata ou virou refúgio. E o desperdício de hora colaborador. Isso relacionado a insumos. Aí nós vamos para o processo, nós temos o aumento do lead time, movimentação desnecessária e gargalos. E aí nós vamos mais além, lá para o cliente. Nós temos custo de retrabalho, custo de logística e perda de credibilidade. Então, pô, toda vez chega lá peça ruim, peça fora de dimensão, nós temos perda de credibilidade, né? O cliente vai devolver, aí nós temos que buscar essa peça, tem que retrabalhar nos casos que dá para retrabalhar, né? E além disso, nós temos várias outras perdas aí no processo, insumo e cliente, tá? Só para o pessoal entender no processo, o que seria o lead time, né? Para quem não está muito habituado com esse termo aí. O lead time é um dado, né, referente ao pedido do cliente até a entrega desse produto. Então, vamos supor que um determinado cliente pediu 100 peças para minha empresa. Então, ele pediu 100 peças hoje, né, e eu consigo entregar essas 100 peças daqui a 30 dias. Então, a partir do momento que ele pediu até a entrega para o cliente, é considerado como lead time. Então, repare, quando eu tenho muita perca no meu processo de usinagem, no meu processo produtivo, eu aumento esse lead time. Então, se eu entregava em 30 dias, num processo ideal, eu passo a entregar a 40, 50, 60 dias. Então, ele acaba procurando pessoas, ou empresas, né, aliás, que entreguem mais rápido, porque o mercado é muito dinâmico. Beleza? Bacana. Bom, vamos lá. Aí, eu tentei trazer aqui valores para esse custo, para a gente entender o quanto de perda de fato nós temos, tá? Então, são custos aí bem simples, não está exatamente como um custo industrial, porque envolve vários outros fatores, sim. Mas é só para a gente entender aí, né, ilustrar essas informações. Então, a estimativa de custo aí que nós fizemos, matéria-prima aí R$ 5,30 por peça, hora-máquina R$ 50, mão de obra R$ 15 hora, tá? Recebi um pedido de produção, 100 mil peças. Quantas máquinas eu tenho para fazer essas 100 mil peças? Eu tenho duas. Tenho o tact time de 1 minuto peça. O tact time é diferente do lead time, tá? O tact time é o tempo de produção de cada peça. E nós temos um PPM de 34,4%. O que é o PPM? Perda por produção. Então, voltando lá, até tirei uma parte da nossa carta de controle, lá do teste de instabilidade, e nós vimos aqui que nós temos um PPM total de 34,4%, ou 344 mil peças em uma produção de 1 milhão de peças, ok? Então nós temos uma perda aí de quase 35% na produção. Continuando, quais são os custos esperados, ou custos ideais do nosso processo? É um custo da matéria-prima de 530 mil, né? Então é 5,30 por peça vezes 100 mil. Nós temos a hora-máquina aí de 83.200 e a mão de obra de R$ 24.960, totalizando aí um custo total, né, que é um custo esperado, sem desperdício, sem perda, de R$ 638.160. E o lead time em 52 dias. Então, nas condições que eu tenho de tact time, que é a produção de cada peça, quantidade de máquinas, nós temos aí um lead time, ou a entrega, desde o pedido do cliente até o momento da sua entrega, de 52 dias. Esse é o custo esperado, seria o ideal. Custos reais, devido à nossa perda, devido ao nosso PPM, perda por milhão, de 34,4%. Nós temos um custo de matéria-prima de R$ 619.040. Por quê? Porque tem peças que eu consigo recuperar, outras não, tá? Então aqui está envolvido só as peças que eu não consigo recuperar. Tenho que comprar matéria-prima a mais. Hora-máquina,
passa a aumentar o valor da hora máquina, porque a máquina ela vai trabalhar mais, ela tem que recuperar peças, tem que retrabalhar peças e tem que fazer peças novas devido à perda. Mão de obra também aumenta, tá? E nós temos o custo aí do retrabalho. Então, pegar aquelas peças que dá para recuperar e retrabalhar elas. Total, 807.240 e o lead time aumenta para 70 dias. Então, um produto que eu conseguiria entregar em 52, passo a entregar em 70, tá? Então, aumenta muito o lead time, além do custo também. Tranquilo até aqui? Todo mundo Muito ouvindo bacana bem? até aí, Jonathan. Muito legal os conceitos abordados até agora. Ainda mais na questão de takt time, de tempo padrão, né? Que takt time é o tempo que o mercado demanda uma unidade do seu produto, que pode ou não estar balanceado com o tempo padrão. Então tá bem bacana, tá bem proveitoso aí. Pô, legal. Muito bom. E aí, senhores, analisando aí os custos esperados e os custos reais devido à instabilidade dimensional, nós temos um desperdício de 169.080, tá? Volto a falar, referente àquela peça lá do início, né, onde apresentamos a carta de controle, ok? E aí simulamos aqui um pedido de produção de 100 mil peças, estipulamos alguns custos e entendemos lá custo esperado, que seria um custo sem desperdício, que é o ideal, e um custo real devido à quantidade de desperdício. Então, isso daqui nós estamos falando só de uma peça. Imagina uma empresa que tem várias e várias peças, onde estão preocupados só em produzir e não analisam, né, esse desperdício que principalmente é causado aí pelos parâmetros de corte, estabilidade de máquina, tá? Quando falando aí de processo de usinagem. Beleza? Beleza. Vamos lá. Bom, estamos finalizando aqui, tá, Thiago? Então, falamos aí de alguns efeitos referentes às causas, né? Dei algumas dicas aí de como aumentar a produtividade sem diminuir a vida útil da ferramenta e sem ter variações dimensionais, ok? E aí nós estratificamos esses valores aí fictícios para a gente entender qual de fato é o desperdício em reais, né? Quando a gente fala, pô, tem desperdício disso, a pessoa não imagina o quanto isso em valor significa. Tá? Então, eu estou falando de uma peça, imagine, né, de uma produção aí de várias peças. Bom, como eu disse aí, finalizando, tá? O pessoal que está nos acompanhando aí até o momento, tem aquela surpresa, como eu havia dito para vocês, disse que eu tenho um projeto aí de cursos online, e dos cursos online que eu tenho, tem 2 disponíveis lá já, via venda no Hotmart, e inclusive está hospedado também lá no site da Austenit, tá? Que é o site aí de cursos relacionados à qualidade, muito bom, tem muito curso relacionado à qualidade, excelente qualidade, inclusive, né? Chega até a ser redundante. Bom, então aí para quem está nos assistindo até o final, tem 2 vouchers gratuitos. Então, para quem queira fazer o curso, né, vai ter um voucher para o curso de controle dimensional e o curso aí de desenho técnico para engenharia, onde lá eu falo de desenho técnico relacionados à área de construção civil e mecânica, tá? Então, falo um pouco dos 2 ali e aprofundo bastante depois em detalhes, em normas, né, em aplicação na prática ali do desenho, interpretação, né, e leitura de desenho técnico e no controle dimensional também. Como que faz para ganhar o voucher aí? Vamos lá no Instagram, Austenit, _ cursos, siga e tira um print aí da live, tá? Então, olha lá, o horário que é agora, 9h40 praticamente. Então, siga lá a página, tire um print e marque a página. Depois o Thiago vai falar para mim lá, do pessoal que estava... quem foi o primeiro, né, que se inscreveu lá, tirou um print e marcou a página. E aí, eu vou entrar em contato para a gente tratar aí em relação ao voucher e vai ganhar os cursos gratuitos. Beleza? Perfeito. Só vale aí um curso por pessoa, tá? E no print tem que estar o horário, né, Jonathan? Muito bom, tem que estar o horário lá. Então aproveite aí, senhores. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que deu para ser bem claro aí. Claro, gostaria de falar bem mais assuntos, gostaria de tratar bem mais assuntos aí, só que o tempo aí não deixa e também ficará para outra oportunidade aí, com certeza. Senhores, alguma palavra? Rogério, Fábio?
Ô Tiagão, acho que só para a gente finalizar, tinha mais uma pergunta aqui do chat, dá tempo? Claro. Opa, vamos lá. Então, ainda do Marcos, ele todas aquelas observações aí que o Jonathan fez com relação ao óleo refrigerante, né? Ele questionou assim, como saber a proporção ideal, né? Ao diluir ali o óleo na água, né? Fornecido pelo fabricante, como que é feito isso daí? Bom, o fabricante fornece. Quando você compra o óleo refrigerante, né, que é o óleo solúvel, ele vem concentrado e o fabricante ele vai informar para você qual é a diluição, né, 1 litro do produto para 100 litros da água, por exemplo. Então, ele que vai informar isso daí. Tá? Então, o fabricante informa essa proporção do óleo solúvel. Bacana. Bacana. Rogério, Fábio, mais alguma palavra? Queria agradecer ao Jonathan aí pela verdadeira aula que ele deu para nós, né? Apesar de não sermos do ramo da usinagem, mas acho que enriqueceu muito o nosso conhecimento aqui hoje, de todo mundo que está assistindo. De fato, um tema muito bacana. E agradecer a todo mundo que assistiu aí, vem acompanhando o nosso papo de qualidade aí já há um tempo, né? E muitos assuntos novos ainda vão surgir, né? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Jonathan, muito obrigado, Rogério, Thiago, e um beijo no coração de todos e sintam-se abraçados. Rogério, alguma palavra, alguma consideração, meu amigo? Agradecer aí o Jonathan por ter aceitado o convite aí, e foi muito bacana esse bate-papo aí, e bem esclarecedor, né? Acredito que tem espaço para o Jonathan estar voltando aí dentro da área da mecânica, da área da usinagem, ainda para fazer mais 100 lives como essa em assuntos diferentes. Queria agradecer aí por ter aceitado o convite, todo mundo que acompanhou e continua acompanhando aí o Papo de Qualidade, ao Fábio, ao Thiago aí, por estar fazendo parte junto desse projeto. Um abraço a todos aí, uma boa noite. Que prazer, pessoal, que prazer receber vocês, que prazer ter vocês ouvintes, pessoal que está assistindo a gente, que prazer ter um tema e um professor como o Jonathan aqui com a gente. Tá parecendo aquelas finalizações do programa do Sérgio Malandro, né? Mas é realmente algo de coração mesmo. Fico muito feliz quando a gente quando tem temas ricos como esse, como temos palestrantes ricos de conteúdo como esse daí. Novamente, obrigado, Rogério, obrigado, Fábio. Obrigado, Jonathan. Obrigado a você que assistiu a gente. Peço que acompanhe a gente caso tenha gostado. Caso tenha gostado, acompanhe a gente. Um abraço e até a próxima. Muito legal, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. E se me convidar para a próxima aí, já está aceito. Agradecer o pessoal que está assistindo aí, ficou até o final. Temos alunos aí, colegas de trabalho, inclusive, né? Takashi é um deles, ele trabalha comigo lá. Muito obrigado, viu, pessoal? E até a próxima. Valeu.